Pronto, gente. Agora que a gente já viu entendeu o pK, entendeu o que é a solução tampão, a gente vai falar da equação de Henderson-Hasselbalch. E o que é que essa reação trata? Ela vai relacionar três coisinhas que foi o que a gente veio aprendendo até esse momento, que é o pH, que a gente já entendeu, o pKa e a concentração de ácido e de base conjugada no tampão. Então, a equação de Henderson-Hasselbalch, como diz aqui o título, ela é útil para descrever o comportamento de ácidos fracos e tampões. Então, gente, eu quero mostrar aqui para vocês como é que se chega até essa equação. Não é para vocês saberem, né, derivar a equação de Henderson-Hasselbalch, não. É só para entender que não veio do nada. Veio justamente de tudo aquilo que a gente estava aprendendo. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? O mesmo exemplo que eu já estava tratando para vocês, é a mesma figura. Eu tenho um ácido fraco, que é o meu HA, e ele vai ionizar. O que é ionizar? Liberar íons, né? No caso aqui, o meu íon H+, o meu próton H+, e o meu A- aqui, que é quem? A minha base conjugada. Esse ácido, quando ele ioniza, do outro lado da equação, ele vira o quê? A base conjugada. Se ele é um ácido fraco, quer dizer que ele ioniza pouco, tranquilo? A constante de equilíbrio vai ser o quê? Ka igual a H+ vezes A- sobre a concentração do ácido. Acabamos de ver a mesma coisa, né? A constante de equilíbrio aqui, que recebe o nome especial de constante de dissociação ácido, né? Ka. E ele faz aqui uma multiplicação cruzada, né? Então, só multiplicaçãozinha aqui em cruzes, tranquilo até aí. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai dividir, depois dessa multiplicação, ambos os lados por A-. Basicamente, gente, ele pega essa concentração de base conjugada e passa aqui dividindo, né? Se tá multiplicando de um lado, passa dividindo. E aí, a gente tem o rostinho aqui da minha equação ficou assim agora. Concentração de íons hidrogênios igual a Ka vezes concentração da base conjugada, ou do ácido, sobre a base conjugada. E agora, o que é que a equação, né? O que é que foi feito na equação? Foi aplicado o logaritmo de ambos os lados. Lá na matemática, a gente aprendeu o quê? Que quando eu tenho uma equação e eu faço a mesma operação de ambos os lados, eu não alterei a minha equação. Então, ele aplicou aqui o logaritmo desse lado e aplicou o logaritmo do outro lado da equação. A equação continua a mesma, né? Só que agora a gente tem um novo jeito de escrever ela, tranquilo? Que é com o logaritmo. Então, vai ficar como log da concentração dos íons hidrogênio igual ao log de Ka. Ele vai aplicar aqui, né? Como é uma multiplicação, eu aplico a log do Ka mais log do ácido sobre a base conjugada, certo? E ele vai fazer o quê? Multiplicar por -1. A mesma coisa, se eu multipliquei todo mundo por -1, eu não alterei a minha equação. Menos log de H+, igual a menos log de Ka, menos o log da concentração do ácido sobre a concentração da base conjugada. E aqui a gente já viu isso. O que é menos log de H+? pH. O que é menos log de Ka? pKa. E ficou só aqui o menos log da concentração do ácido sobre a base conjugada. E aí, lá, de novo, relembrando tanto conceitos da matemática como do logaritmo. Quando eu tenho menos log de x, como é que eu posso escrever isso? Log de 1 sobre x, não era? Então, esse menos log aqui vira log, ou seja, um valor agora positivo, de 1 sobre x. Aqui eu não tenho uma fração, como é que isso seria escrito? 1 sobre, né? 1 traço. A concentração de HA sobre a concentração do A-. Quando eu tenho divisões de frações, o que é que eu repito a fração de cima, que no caso é só o 1, e o que é que eu faço com a fração de baixo? Eu multiplico pela fração de cima, só que o inverso. Então, esse HA com o A- vai multiplicar o inverso. Aí vai ficar como? Log de A- sobre HA. Então, por isso que aconteceu essa inversãozinha. Eu apliquei aquele princípio lá do logaritmo, de que menos log de x é log de 1 sobre x, e depois eu apliquei aquela regrinha da matemática, que é a divisão de fração. A fração de baixo multiplica a de cima, só que ela sobe como? O contrário. E aí, por isso que teve essa inversão. Tranquilo? Então, essa é a minha equação. Foi assim que eu cheguei até ela. Precisa aprender a derivar? Não, só quis mostrar para vocês que não surgiu do nada. Na verdade, veio de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Vamos continuar. Então, como o próprio título fala aqui, por que a minha equação de Henderson-Hasselbalch é legal?
porque ela fala do comportamento de ácidos fracos e tampões. Então, ela é útil para descrever ali, para falar sobre tampões, que é o que a gente está falando. E aí, lembra que eu falei para vocês, gente, a gente vai falar de um valor de pH, vamos falar do momento em que o tampão ele é mais efetivo. Ou seja, que ele tem a maior capacidade de tamponar um ácido ou de uma base, né? Ali, se eu adicionar. E para entender isso, a gente precisou entender o pKa. Então, agora a gente vai ver qual é esse valor de pH da solução tampão em que o tampão é mais efetivo. Isso vai acontecer quando eu tiver concentrações iguais do meu ácido e da minha base conjugada. Por quê? Imagina em uma solução tampão que eu tenho muito ácido e pouca base. Se eu adicionar ali um ácido naquela solução tampão, se tem pouquíssima base, como é que eu vou ter base o suficiente para reagir com aquele ácido que foi adicionado? Com aqueles prótons H+ que vão ser liberados. Entende? Do contrário, também é a mesma coisa. Se eu tenho uma solução tampão que tem muita base e pouquinho ácido, se eu for adicionar ali, eu tenho muita base e pouco ácido. Se eu for adicionar ali mais um pouquinho de base, se eu tenho pouco ácido, eu não vou ter como dissociar muito ácido para interagir com essa base. Então, entende que eu preciso ter concentrações ali próximas, tanto de ácido como de base. Para depender de se for acrescentado ácido ou base, eu ter com o que reagir. Então, é nesse momento em que o tampão é mais efetivo. Porque eu vou ter o quê? As maiores concentrações possíveis do meu ácido e da minha base. Se for adicionado uma base à minha solução tampão, aí eu tenho um ácido, né, para dissociar, liberar próton H+, e interagir com aquela base. Se for adicionar ácido, eu tenho ali quantidades legais de base para interagir com aquele ácido, né, com os prótons H+ que ele liberou e tamponar ali a minha solução. Então, é nesse momento em que o tampão é mais efetivo. E aí a gente vai ver que esse momento aqui é quando o pH da minha solução tampão é igual ao pKa do ácido. Por quê? Vamos voltar à equação de Henderson-Hasselbalch, agora que a gente entende. Eu falei para vocês o quê? Que quando o tampão é mais efetivo, as concentrações do ácido fraco são iguais às concentrações da base conjugada. Vamos aplicar essa lógica à equação do Henderson-Hasselbalch. Se eu tenho aqui concentrações iguais de base conjugada em ácido, vocês vão concordar que uma coisa dividido por ela mesma é 1, né? 2 por 2, 1. 10 dividido por 10, 1. Então, se essas concentrações são iguais, a divisão vai ser 1. Quem é o log de 1 na base 10? É 0. Então, ó, sumiu aqui, essa minha parte aqui da equação sumiu, porque as concentrações eram iguais, a divisão deu 1. O log de 1 na base 10 é 0. Então, sobrou só o quê? pH igual a pKa. Então, a partir desse conhecimento aqui, de que o tampão vai ser mais efetivo quando eu tiver a maior concentração de ácido possível e de base conjugada, que no caso vão ser concentrações iguais, o meu pH é igual ao meu pKa. O pH da solução tampão é igual ao pKa do ácido, certo? E aqui, mostrando para vocês, né, em formazinha de texto, que o pH fica igual ao pKa. Aqui, ó, a imagem mostra o pKa aqui do ácido acético. Esse aqui, ó, CH3COOH é o ácido acético. O CH3CO, o íon acetato, que é a sua base conjugada, né? Quando o ácido acético perde libera o seu próton H+, ele vira quem? O íon acetato, ou seja, a base conjugada. Qual é o pKa do ácido acético? 4,76, 4,76. Então, o pH da solução tampão do ácido acético é o momento ali em que essa solução tampão de ácido acético e de acetato, né, que é a base conjugada, o valor de pH em que essa solução vai ser mais efetiva é igual a 4,76, que é o momento em que eu vou ter o quê? Concentrações iguais do ácido, nesse caso o ácido acético, e o seu íon acetato, certo? Que é a base conjugada. E a gente fala também de região de tamponamento. O momento máximo, né, a capacidade máxima, é quando o pH é igual ao pKa.
mas o tampão ele ainda é efetivo quando eu tenho uma variação de ali para mais ou para menos de 1 unidade do pH. Então, ó, a capacidade tamponante máxima ocorre quando o pH é igual ao pKa, já entendemos isso, mas um par conjugado ácido-base, aqui no caso ácido acético, o ácido, e um acetato, a base conjugada, ainda pode servir como tampão efetivo quando o pH da solução estiver até aproximadamente mais ou menos 1 unidade do pH afastado do pKa. Então, esse tampão aqui de ácido acético, ele ainda é efetivo quando o valor do pH é 5,76, ou seja, eu aumentei aqui 1 unidade, e também é efetivo quando o valor do pH é o quê? 3,76, eu diminuí 1 unidade. Então, o tampão ainda funciona quando o pH é 5,76, quando o pH é 3,76 e em qualquer outro valor dentro dessa faixa, funciona. Qual é o momento em que ocorre o melhor tamponamento? Em que se eu adicionar um ácido ou se eu adicionar uma base, a capacidade de tamponar, de resistir à variação de pH vai ser melhor. Vai ser quando o pH for igual a 4,76, que é o valor de pKa, certo? Mas dentro dessa região aqui de tamponamento, o tampão ainda funciona. E aqui, como é que eles chegam, né? Como é que eles descobrem isso? A partir das curvas de titulação, né? A titulação vai ser usada para determinar a quantidade de um ácido em certa solução. Então, aqui só curiosidade para vocês saberem. Eles vão adicionar uma base e aí vão ver, né? A base não vai liberar OH-. Eles vão ver a interação desse OH- com o H+ que o ácido vai liberar. Então, como vai se dar esse tamponamento? E a partir disso, a curva de titulação vai revelar o pKa desses ácidos fracos. Tranquilo? Então, revisem bem essa aula. É um conteúdo que é simples, mas que para entender, às vezes, ele pode ser um pouquinho complicado, né? Se a gente não entende bem ali algumas coisas, a gente acaba se perdendo. Por isso que eu deixei aqui como sugestão de leitura o capítulo 1 desses 2 livros, especialmente esse daqui, que foi o que eu tive maior facilidade para entender. Esses slides aqui, ó, por exemplo, esses aqui são do Leniger, mas o Leniger, geralmente, a linguagem não é tão boa para começar. Esses daqui eu tirei do Bioquímica Ilustrada de Harper, que também é muito bom. Mas o que eu realmente consegui entender foi esse aqui, o de Bioquímica Básica, e esse aqui, o Bioquímica Ilustrada, também é muito bom. Mas nesse ele já traz exemplos também com aminoácidos. Então, sugiro que para vocês aprofundarem, né, se tiveram dúvidas e até mesmo para afirmar bem o conteúdo, vejam o capítulo 1 desses 2 livros, em especial este primeiro. Tranquilo? Dá alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Digam se entenderam bem, realmente, para eu saber se a explicação tá ajudando vocês, né? Se tá ficando claro, se eu não tô me repetindo tanto, se tá tranquilo. Terminamos por aqui e as referências estão na descrição do vídeo, né? De todos os livros que eu usei, vocês podem acessar o link e ir lá, baixar o livro e estudar por ele, tranquilo? Então, até a próxima. Obrigada por ter assistido a aula.